Olá, bom dia. Quero saudar a todos aí com a graça de Cristo, graça e paz para todos que estão nos acompanhando. Quero mandar um abraço especial a todos aqueles que estavam conectados conosco aí na sessão de escola sabatina pelo Zoom. E agora nós teremos aí um momento de meditação, de estudo da Palavra de Deus. Eu sei que nesse exato momento o pastor Carlos Campitelli, ele está pregando na Novo Tempo. Se você quiser assistir também, tenho certeza que é uma mensagem poderosa. O importante é você se alimentar da Palavra de Deus, você ter a oportunidade, de um momento de devoção, um momento de adoração a Deus. E nós vamos fazer aqui um breve estudo da Palavra de Deus, uma breve meditação, mas com o propósito de fortalecer a nossa fé, revigorar as nossas forças, para que a gente continue caminhando, Deus nos chamou para caminhar com Ele, e através da Palavra de Deus nós estudamos na lição dessa semana que nós revigoramos a nossa fé ao ver que o próprio Jesus Cristo confirmou a autoridade da Bíblia, e essa autoridade foi dada a cada um de nós quando nós vamos e saímos e falamos em nome de Jesus. A autoridade que foi dada por Cristo no céu e na terra, ela é trazida a nós também quando nós saímos para falar do amor de Cristo e fazemos isso pautados na Palavra de Deus. Antes de começarmos, eu quero mandar um abraço especial aí para algumas pessoas. E quando eu cito alguns nomes, na última meditação que tivemos, eu citei alguns nomes aqui do distrito, eu faço no intuito de falar de todos, Mas eu quero falar de alguns nomes de cada uma das igrejas, mandar um abraço especial para cada um deles, que o Espírito Santo de Deus possa iluminá-los e conduzi-los, Quero mandar um abraço aqui para a irmã Eliane Werneck, lá de Ribeirão Branco, lá do Caçador. A irmã Beth Borges, a irmã Eli Borges, estava conosco agora há pouco no estudo da lição. O irmão Zé Maria, de Ribeirão Branco também. O irmão Sebastião, a Valdirene, sua esposa. Um abraço especial aí também para a Célia, para a Vanusa, para o Gabriel, para o Christopher, para a Marlene, para a Magdala, que é a nora da Marlene, o Maicon, para a Fabiola e seus filhos, seu esposo, para a Carmen, para todos os membros ali de Ribeirão Branco, a professora Viviane também. Deus abençoe vocês, a Juliana, a Clarinha, o Gui, que todos possam receber o abraço, o afago do Espírito Santo, que Deus possa abençoá-los. Também um grande abraço, um abraço especial para os nossos irmãos lá de Campina de Fora, a irmã Elizabeth Werneck, que está lá, junto com o irmão Carlos e a irmã Heloína, na direção do grupo, Um abraço lá para a Sheila, para o Marquinhos, para o Joninha, para todos os meninos ali do Clube dos Bravadores Manaim, que Deus possa abençoá-los, Eles que têm ali a sua reunião virtual também, toda semana, para estudar a Palavra de Deus. Logo, logo nós vamos poder nos reunir, como nós gostamos de fazer, que é na casa de Deus. Nós vamos ter essa liberdade aí de poder estar junto com os irmãos. Mas por enquanto, vamos seguir aí as determinações das nossas autoridades por uma questão sanitária, uma questão de saúde, E em nome de Jesus a gente vai atravessar essa fase e logo, logo vamos estar reunidos, Um abraço a todos os membros das demais igrejas. Hoje eu vou citar essas duas. Na próxima meditação que fizermos, eu vou citar mais algumas pessoas, mas meu intuito é dar um abraço em todos os membros aí da igreja, do nosso distrito. Um abraço para os meus amigos aqui do Facebook também, que estão espalhados por todo o Brasil. Que Deus possa abençoar vocês, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a vida de vocês e que a cada dia, mesmo nessa tribulação que estamos passando, nós possamos nos aproximar dos pés de Cristo. Antes de mais nada, quero convidar você a fechar os seus olhos para nós estudarmos a Palavra de Deus. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado, ó Deus, porque mesmo em meio às provações, nós sentimos, meu Pai, o Teu carinho e o Teu amor para conosco. Quero pedir perdão pelos nossos pecados, pedir a Deus que o Senhor abençoe a cada um que está nos assistindo,
aqueles que vão nos assistir depois, né, que vão assistir essa gravação no futuro, que o Senhor, meu Pai, possa abençoá-los. Que o Senhor leve conforto àqueles que estão chorando pela perda de seus entes queridos. Que o Senhor possa confortar aqueles que estão desesperados, porque tem parentes que estão com o vírus, né, o coronavírus. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, possa confortá-los. Que o Senhor possa motivar, meu Pai, a todas as pessoas a permanecer firmes em Ti, a ocupar o seu tempo com a oração, com o estudo da palavra e ser revestido de toda a esperança contida nas Sagradas Escrituras. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine agora e que ao lermos a Tua palavra possamos encontrar conforto nela e ouvirmos a Sua voz nessa manhã. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Bom, eu queria começar falando que nós, a todo instante da nossa vida, ela é como uma montanha russa, né? A vida da gente ela é cheia de altos e baixos. Ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, nós passamos por momentos felizes, né? Eu, particularmente, quando criança, gostava muito de quando se aproximava o Natal. E eu vou te explicar por quê. Que o meu aniversário é no Natal, né? Tem uma certa discussão acerca disso, né? A minha mãe alega que eu nasci no dia 25 de dezembro. Mas no meu documento, quando meu pai foi me registrar, ele disse que, para o homem do cartório, que eu nasci no dia 23. Então no meu documento está dia 23, mas minha mãe alega que foi no dia 25, que ela é a mãe. Foi ela quem me concebeu, então é uma fonte confiável, né? E o que eu faço? Eu comemoro do dia 23 até o dia 25. Então, esses 3 dias é meu aniversário. Quando chega no dia 23, eu já estou aceitando os parabéns, eu já estou aceitando os presentes, né? E até o dia 25. E como é uma época festiva, né, sempre teve festa. Eu fui um privilegiado lá na minha casa, porque geralmente nessa época os parentes, né, a família da gente, os tios, primos, nos visitam. É um momento de alegria, de solidariedade, de festividade, de comer bastante, né? No final do ano, o povo gosta ali de fazer aquelas comidas. Então, se os aniversários dos meus irmãos, às vezes a gente não tinha condição de fazer uma festinha, no meu, todo ano tinha festa. Não tinha como não ter festa por conta, né, do Natal, por conta das visitas e por todo o cenário que era pintado naquela época, né? Então, eu sempre esperava, assim, com muita expectativa, o ano todo, a chegada ali do fim do ano, do Natal, por conta das festividades. É tão gostoso a gente estar reunido, né? Com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama, celebrando, festejando. Há momentos na nossa vida, como por exemplo o casamento, quando nós passamos, né, fazemos uma prova e somos aprovados, quando nós chegamos na faculdade, nos formamos, quando nós conquistamos um emprego, quando a gente conquista um aumento de salário, quando a gente cresce profissionalmente, academicamente, quando a gente, alguns celebram aí, eu ainda não tive essa experiência, mas né, imagino que Papai do Céu vai me presentear no futuro com um filho, e muitas pessoas, ao terem um filho, elas também celebram, porque é uma nova etapa, é um novo ciclo, né? É uma alegria, você está conquistando. Mas, em contrapartida, há o outro lado da moeda, né? Na nossa vida nós temos momentos de tristeza, temos momentos de perdas, né? Temos momentos de frustrações, momentos de fracassos, né? E eu não quero me delongar aqui citando, né, esses momentos, porque isso só traz dor e tristeza ao nosso coração. Mas como sofremos também neste mundo, né? Como existem pessoas que sofrem a todo instante. Existem pessoas agora sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de discriminação, algum tipo de violência. E infelizmente, devido ao mundo de pecado em que nós vivemos, né? A essa situação pecaminosa que nós encontramos, e a palavra de Deus diz que todos pecaram, ou seja, todos nós somos culpados dessa situação, somos culpados desse mundo ser como ele é. Nós é que criamos assim essa situação quando nós fizemos as nossas escolhas erradas e infelizmente nós chegamos
aonde estamos aqui. Eu uma vez conheci um rapaz que vivia nas ruas, estava fazendo evangelismo na cidade de Guarulhos, em São Paulo, e conheci um rapaz que era dependente químico. E ele começou a contar a sua vida, e eu estava dando estudo bíblico para ele, e ele começou a contar a sua vida, e ele teve muitas perdas, perdeu a mãe da criança, o pai o abandonou, né? Os irmãos ficaram jogados pelo mundo. Então o que acontece? Ele teve muitos sofrimentos. E aí ele me disse uma frase que me marcou muito naquele dia que eu conversei com ele. Ele falou assim: pastor, as minhas melhores ideias me trouxe aonde eu estou, no crack. E eu saí dali reflexivo, sabe? A gente continuou os estudos, eu pude ver aquele jovem se batizar, mas aquela frase nunca saiu da minha cabeça. E quando eu me lembro dessa frase, eu olho para esse mundo de pecado, eu olho para as coisas ruins que estão acontecendo, eu olho para esse cenário de horror, né, que nós já estamos acostumados a vê-lo todos os dias, quando ligamos a televisão, quando nós lemos os jornais, quando vemos as notícias na internet, quando vemos ao nosso redor todo o mal que o pecado ele nos faz e o que ele já nos fez. Ou seja, as nossas melhores ideias nos trouxe aonde estamos agora, neste mundo totalmente corrompido como ele é. Mas, queridos, eu queria nessa manhã trazer para os irmãos, para a nossa meditação, uma passagem em que o apóstolo Paulo ele reforça ali o seu compromisso com o seu ministério, o amor que ele tinha em pregar a palavra de Deus, a alegria que ele tinha em estar na presença de Deus, de ser um servo do Senhor. E eu queria compartilhar com você essa alegria do apóstolo Paulo, que deve ser a minha alegria e também deve ser a sua alegria. Paulo conseguia, mesmo meio sofrimento, ter alegria em servir ao Senhor, em carregar as marcas do Evangelho no seu corpo, com prazer e com uma certa lisonja por ter sido escolhido por Deus para ser o portador de uma mensagem de salvação. E olha que nós estamos falando de um homem que foi, como ele mesmo disse, apedrejado, fustigado com varas, espancado, linchado, passou por 3 naufrágios, foi mordido por uma serpente, ou seja, passou de tudo, sofreu tudo quanto é tipo de agressão, de violência nessa vida, mas tinha a alegria de carregar todas as cicatrizes e todas as marcas daquele sofrimento como um troféu, por ter sido escolhido por Deus para ser defensor ali do Evangelho, defensor da palavra de Deus. Então, eu quero compartilhar com você, né, o texto que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 7, mas eu vou focar nos versículos 16 a 18. Mas eu quero ler só para contextualizar a fala de Paulo, para que a gente tenha ali um preâmbulo, um panorama geral do que Paulo está dizendo. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos por isso, e também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória
acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Note que interessante aqui, que ele começa dizendo que nós temos um tesouro em vasos de barro, né? Naquela época, vocês sabem que antigamente os líquidos, né, a comida, era depositado em potes de barro, né? A cerâmica era usada, né, naquela época e era muito comum, né, os vasos de barro serem usados não só como depósito de líquidos, né, como vinho, água, mas também de cereais. Os cereais eram postos nesse tipo de potes, né, em cântaros. Eles eram depositados ali, eram fechados e eles eram guardados e duravam um tempo maior quando estavam colocados aí dentro desses potes, livrando ali de que insetos ou outras coisas pudessem trazer algum dano aos cereais. Mas, além disso, por exemplo, as candeias, as vasilhas eram feitas de barro, né? A maioria dos utensílios, dos objetos, eram feitos de barro naquela época, ali na Palestina, devido à pobreza e à simplicidade da vida daquela época, né? Na época do apóstolo Paulo. Mas há uma coisa interessante que acontecia e que é válido citar nesse momento pela sua aplicação. Você sabe que o texto bíblico, ele era copiado, né? O autor bíblico, o profeta lá escreveu, só que quando o texto ia ficando antigo, vários materiais foram usados. No começo foi o papiro, né? O texto foi escrito também numa espécie de cerâmica que eles chamam de ostracon. Algumas estelas que eram tábuas de pedra, como nós vemos, por exemplo, no relato lá de Moisés recebendo no Monte Sinai uma pedra, aquilo era chamado de estela, era escrito também em porções do livro sagrado e de outras culturas também. Hoje existem vários achados arqueológicos de outras culturas em que há trechos de escrituras nessas estelas, né, nessas pedras, nessas tábuas de pedra, como é mencionado no livro de Gênesis, era algo comum. Com o tempo, o pergaminho que era feito com pelo de cabra, né, aliás, com a pele da cabra, ele passou a ser usado, tinta e pergaminho. Mas você sabe que a durabilidade da tinta ali, dos escritos, ela tinha um prazo de validade. Com o passar do tempo, aquele pergaminho ele ia perdendo ali, né, a coloração, ia perdendo a sua vitalidade ali. E o que acontecia? O escritor, o copista, perdão, ele tinha que pegar um outro pergaminho, e na época que era papiro, um outro papiro, na época que era a cerâmica, outra cerâmica, mas na época de Paulo já era o pergaminho feito ali com o couro do carneiro, né? Então o que acontecia? O copista vinha, pegava ali o conteúdo que estava escrito e copiava num outro pergaminho, e aquele que foi usado, ele era depositado num pote de barro, num pote de cerâmica, de barro, e ele era colocado numa salinha, né? Numa salinha fechada, e ali ele era simbolicamente sepultado. Essas salinhas, elas são conhecidas como genizás, né? Era uma espécie de sepulcro, vamos usar essa linguagem para ficar claro na nossa mente. Era uma espécie de sepulcro ali do texto que já havia sido muito utilizado e que já apresentava ali algum desgaste com o tempo, né? Como a escritura é sagrada, eles depositavam ali para ela não ganhar um fim escuso, né? Um fim qualquer. Ela não fosse banalizada, não fosse usada com outra utilidade que não fosse ter o registro da palavra de Deus. Então ela era depositada nessa genizá e ela era lacrada. Nós temos aí na história, se não me foge a memória, em 1947 foi encontrado uma dessas genizás, um desses sepulcros onde porções do texto bíblico estavam guardados em vários potes de cerâmica, que são os achados de Qumran, ou os achados do Mar Morto. Em um momento oportuno você pode pesquisar na internet achados de Qumran escritos do Mar Morto, que você vai ver a história. Um beduíno
que era um homem, um nômade que passava por ali, estava andando ali e de repente ele encontrou uma caverna. E ele resolveu ali se alojar naquela caverna e ele achou um buraco ali. Não sabemos dizer ao certo se ele caiu lá ou se ele procurou e encontrou, mas fato é que ele encontrou vários potes de cerâmica com conteúdos lá dentro guardados da Escritura Sagrada. Muitos, né, do Antigo Testamento, como por exemplo uma porção do livro de Isaías quase completa, e quando fizeram ali o estudo para ver o conteúdo daquele livro, daquela porção, descobriu que era exatamente, né, conforme está escrito no livro que nós temos hoje. Fora vários outros livros, né, livros da cultura judaica, livros, trechos do Novo Testamento também. Então foram muitos achados, uma preciosidade para o cristianismo, para a arqueologia, um tesouro de toda a humanidade. Então quando nós lemos esse texto, a palavra de Deus é um tesouro em vaso de barro, né? Tanto, eu quero usar essa aplicação, né, porque ela era depositada ali, mas porque os vasos de barro eram úteis para carregar aquilo que era mais essencial na vida das pessoas daquela época, como a água, a comida e assim por diante. A palavra de Deus é um tesouro em nossa vida. A Escritura Sagrada é um tesouro que nós temos e que nós precisamos nos apropriar dela. Nós precisamos aplicar as lições da Bíblia na nossa vida, porque nós somos poderosamente enriquecidos quando nós fazemos isso. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é atual, né? Nós podemos confiar nela, nós ouvimos a voz e as diretrizes de Deus quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança no que está escrito na palavra de Deus. E aí, o verso 8, né, diz que em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Aqueles que têm esse tesouro maravilhoso, as atribulações vêm, as lutas da vida, elas continuam vindo, a vida continua, o sofrimento continua, as adversidades continuam, nós somos sujeitos a doenças, nós somos sujeitos a serem demitidos das nossas empresas, nós somos sujeitos a sermos reprovados na faculdade, nos estudos, a romper relacionamentos. Infelizmente, o pecado também afeta a nossa vida. E essa condição pecaminosa que o mundo se encontra afeta a vida do cristão. E nós somos flagelados por esse mundo pecaminoso, mas o texto diz que nós não vivemos angustiados, apesar de sermos atribulados, apesar de às vezes ficarmos perplexos com as coisas que acontecem nesse mundo, nós não ficamos desanimados. É o que o versículo 8 diz. O desânimo, a angústia não assola o nosso coração porque nós temos esperança. Nós sabemos que há algo além dessa vida, que Deus tem um lugar maravilhoso para nós. E nós confiamos na promessa de Deus. E sabemos que vai passar. Se são momentos ruins, eles irão passar. Se são momentos bons, irão passar. Enquanto estivermos aqui, nós continuaremos, como eu disse no início, nessa montanha russa de bons acontecimentos e de acontecimentos ruins. Porém, o que nos diferencia, o que diferencia aquele que confia na palavra de Deus, é que por mais que ele seja atribulado, ele não vive angustiado. Ele sabe que Deus está com ele. Ele sabe que Deus dá forças para ele vencer. A palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos fortalece. E nós podemos todas as coisas, nós podemos enfrentar todas as lutas, todas as aflições, se nós confiamos em Deus. E por mais perplexos que nós fiquemos, nós não desanimamos da nossa fé. Porque nós já temos provas na nossa vida de um Deus que agiu no passado, de um Deus que é um Deus relacional, um ser real na nossa vida, e Ele agirá no futuro também. É esse o conforto que nós recebemos? Recebemos o conforto da palavra de Deus, de que o próprio Deus está conosco. E aí o verso 9 diz, perseguidos, porém não desamparados. O mundo pode virar as costas para você. Às vezes você se sente perseguido pela sua fé, pela sua crença, né? Muitos são perseguidos pela sua cor, pelo seu status social. Vivemos num mundo injusto, num mundo implacável, pecaminoso, mau, covarde. Pessoas sofrem verdadeiramente por conta disso. Mas, queridos irmãos, mesmo perseguidos, nós não somos desamparados pelo nosso Pai. O nosso Deus não nos desampara.
Ele sempre está conosco. Eu me lembro de uma vez que eu estava colportando numa cidade de Minas Gerais, uma cidade pequena, e lá não tinha igreja, né? Não tinha a igreja, eu frequento a igreja adventista, sou pastor da igreja adventista do sétimo dia, e lá não tinha igreja adventista do sétimo dia. E eu me lembro que eu pegava ali a Bíblia, a lição, e ia para uma pracinha, e eu ficava ali cantando, né? Cantando e louvando a Deus, cantava alguns hinos, depois lia a minha lição da escola sabatina sozinho, depois estudava a Bíblia, e às vezes até me dava vontade de chorar, porque não tinha ninguém para estar junto ali, orando a Deus e adorando. Sentia, sabe, a falta de estar na companhia dos irmãos, de estar na companhia da minha família. Eu estava literalmente sozinho. Mas ao mesmo tempo, eu sentia o conforto e o aconchego de Deus. Eu sabia que Deus estava comigo. E eu sentia paz. Por mais que vinha sofrimento, eu sentia paz. Talvez eu esteja falando para alguém que está sentindo isso exatamente agora. Talvez se sentindo sozinho, se sentindo desamparado pela família, pelos amigos. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus não te desampara. Deus jamais te desamparou. Deus continua insistentemente falando ao seu coração por intermédio do Espírito Santo. Ele quer ter um relacionamento com você, Ele quer viver com você, Ele quer te dar forças, Ele quer te amparar nesse momento para você vencer essa adversidade, vencer essa tribulação. Se você ouvir a voz de Deus, se você perceber a ação de Deus na sua vida, você vai ver que a todo momento da sua vida, Deus jamais te abandonou. Deus jamais te desamparou. E o apóstolo Paulo sabia disso. O mesmo apóstolo que às vezes era perseguido até por aqueles a quem ele queria levar a palavra de salvação, ele recebia fogo amigo, né? Ele recebia ali os tiros daqueles a quem ele queria ajudar. Até mesmo o apóstolo Paulo, ele reconhecia que mesmo se sentindo ali extremamente atribulado, flagelado, ele não estava desamparado, porque ele sentiu o conforto e a paz de Deus, paz essa que excede todo o entendimento. Então, nós, por mais perseguidos, por mais que ainda nos sintamos abatidos, nós jamais seremos destruídos. Eu fico me lembrando dos personagens bíblicos, né? E eu me lembro de Elias, depois daquela vitória no Monte Carmelo, que ele matou centenas ali de profetas falsos de Baal que estava contaminando a mente do povo, né? Levando a falsa adoração aos lares daquele povo. E depois daquela vitória tremenda, daquela manifestação de Deus extraordinária, ele teve medo. Um ser humano assim como a gente, e ele temeu, e ele se escondeu numa caverna, e ele chorou, ele se sentiu triste, e ele pediu a morte, ele se arrependeu de ter nascido. Nós somos assim, seres humanos. Depois de uma demonstração poderosa de Deus, a dúvida invade o nosso coração. Se isso acontece com você, não fique se queixando, não se culpe, porque acontece comigo, acontece com todos. Aconteceu com Elias. Elias viu o fogo descer do céu e consumir todo o altar, consumir ali, né, toda aquela oferta que foi feita, foi colocada ali bois e até água, e fez-se um canal em volta da oferta, e ele mandou jogar bastante água, porque ele falou assim, olha, Deus vai consumir com fogo do céu, e Deus fez isso, e Deus lhe deu a vitória, Deus lhe honrou, assim como Deus honrou tantos outros grandes homens da galeria da fé. Mas note, ele teve o seu momento de fraqueza. Se lembre de Abraão, que quando chegou lá para o faraó, ele mentiu que Sara era sua irmã. E, na verdade, ela era meia-irmã dele, mas ela também era esposa, né? Então, depois o rei chegou para ele e falou assim, olha que tragédia que ia acontecer, que mal que você ia fazer para mim, para o meu reino, se eu tivesse cometido tal pecado e me deitado com a sua esposa. Porque ele teve medo, ele não confiou em Deus. Há momentos que nós caímos, que nós temos medo, sabe? Nós vivemos assim abatidos, nos sentimos como derrotados. E é exatamente isso que o diabo quer, que você se sinta um derrotado, que você se sinta abatido, que você se sinta encurralado e você olhe para a sua vida e diga assim, olha, não há outra solução. Veja quantas pessoas têm tirado a sua própria vida, quantas pessoas têm analisado os fatos e têm chegado à conclusão que a melhor saída é tirar a própria vida. E infelizmente, a cada dia que passa, nós somos aí surpreendidos com histórias
de pessoas que nós menos imaginávamos, mas que estavam vivendo esse deserto e elas se entregaram. Mas nos sintamos derrotados e abatidos, nós jamais seremos destruídos. Eu vou dizer o porquê. Não é porque nós merecemos, não. É porque o amor de Deus é um amor extraordinário. Um amor que é incompreensível para nós. E a vitória de Jesus, ela é acreditada como nossa vitória. Os méritos de Jesus, a justiça de Cristo é acreditada para nós como a nossa justiça, como os nossos méritos. E é por isso que nós nos tornamos vitoriosos. Nos sentimos abatidos, porém jamais nos sentimos destruídos. E depois o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: nós levamos no nosso corpo o morrer de Jesus. Ou seja, é possível que nós passamos pelos mesmos sofrimentos, alguns dos sofrimentos que Jesus teve aqui, e nós precisamos morrer nesse corpo, nós precisamos morrer neste mundo, nós precisamos dizer para esse mundo: olha, eu não quero mais viver para o mundo, para os meus prazeres, para mim mesmo, mas sim viver para Cristo, porque assim como Jesus Cristo ressuscitou, assim como Jesus Cristo ressuscitou da morte, da condenação, do pecado que era nosso, Ele nos oferece também a ressurreição. Mas somente aqueles que morreram à morte de Cristo poderão ressuscitar a ressurreição de Jesus. Só os que passaram pelo vale onde Jesus Cristo passou e morreram à morte de Jesus poderão receber a vida eterna. Mas pastor, que morte é essa, pastor? Que morte é essa que eu preciso receber? A Bíblia é muito clara em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Em Romanos 6, Paulo explica, que o batismo ele é uma morte para esse mundo. E quando nós morremos para esse mundo, nós agora nós renascemos para Jesus. Então, se formos participantes da morte dele através do batismo, logo também seremos participantes da vida eterna quando Jesus Cristo voltar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aqui, queridos, ele está falando que a nossa decisão de seguir a Jesus, ela precisa ser real e verdadeira, e nós precisamos morrer para esse mundo todos os dias. O batismo é uma declaração pública de que eu aceito Jesus, de que eu morri para esse mundo e que eu nasci para Cristo. Mas essa declaração, ela precisa ser repetida todos os dias com as minhas ações, com as minhas atitudes, com as minhas escolhas, com as decisões do meu coração. É exatamente isso que nós precisamos fazer diariamente. Confirmar a nossa fé, confirmar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, de que nós somos filhos de Deus e de que nós vamos receber a eternidade por intermédio dos méritos de Jesus. E aí, por fim, eu quero concluir essa parte para ir para o desfecho da meditação dessa manhã. O apóstolo Paulo, ele diz assim: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. E lá no verso 15 ele diz: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Quando fazemos isso, quando vivemos uma vida digna, quando vivemos da maneira como Deus quer que vivamos, quando nós deixamos que Jesus Cristo nasça em nós todos os dias, a graça de Deus que foi estendida a nós, que nos libertou da condenação da morte, ela agora é expandida, porque as pessoas passam a ver o fruto dessa vida digna, dessa vida transformada através de nós. As pessoas que te conheceram no passado, elas passam a ver que você é diferente. Ou até mesmo aquele que nasceu na fé, que professa a fé desde criança, que é fiel desde sempre, as pessoas percebem que essa pessoa é diferente. O modo de agir, o modo de falar, o modo de se portar diante das circunstâncias da vida é diferente. Eu já participei, e assim como pastor, a gente participa de inúmeras ocasiões. Batismos, nascimentos, apresentação de criança a Cristo, aniversário. Em todas elas nós vemos a felicidade estampada no rosto de todas as pessoas. Mas o sábio Salomão, ele tem um provérbio que ele diz assim: é melhor ir na casa de uma pessoa onde há luto do que na casa de alguém onde há banquete. Sabe por quê? Porque quando nós vamos na casa de alguém onde há luto, é que nós conseguimos ver no que aquela pessoa acredita.
é que nós conseguimos ver a esperança que existe no coração daquelas pessoas. E amados, eu já fui em velórios, em enterros de pessoas que não têm a fé e a esperança em Jesus e que os familiares também não têm. E sabe, é um desespero tremendo. E claro, a dor da separação ela é terrível para todos. Tanto o fiel quanto o infiel, tanto o crente quanto o descrente sofrem, eu creio, com o mesmo grau de intensidade naquele momento. Porque dói a separação. Só que as perspectivas são diferentes. Principalmente, você vai se recordar de algumas situações, na hora que o caixão está sendo depositado ali no sepulcro e os coveiros preparam ali ou para sepultar ou para enterrar. É um choro assim, é um choro diferente do que foi ao longo do velório. É um choro de desespero, é um grito, sabe? Eu me sinto muito incomodado porque a dor, e isso é ter empatia, né? A dor da separação que aquela pessoa está enfrentando é algo que eu já vivi e eu começo a recobrar aquele sentimento, eu começo a me lembrar daquela tristeza e agora eu começo a partilhar com ela aquele sofrimento e é terrível, sabe? Eu fico imaginando como é encarar a morte se para nós que já temos a bendita esperança da ressurreição, que temos a bendita esperança do retorno de Cristo e nós cremos pela palavra de Deus que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá, que quando Jesus Cristo vier, ele levará os seus e chamará eles de volta à vida, só que agora para a vida plena, a vida eterna. Para nós, esse intervalo de tempo entre a morte e a volta de Jesus já é algo extremamente doloroso, mas eu fico pesando, tentando imaginar para aqueles que não têm nenhuma esperança. Que terrível! E é por isso que o choro é de desespero, o pranto é diferenciado, porque há um grito ali do coração, a pessoa está considerando no seu coração a possibilidade de jamais encontrar aquele a quem ele ama. Acabou! Para muitos aquele momento é o ponto final, acabou. Não há mais nada, tudo que foi construído, tudo que foi vivido ficou para trás, ficou na memória. Mas amados, aqueles que têm no coração o princípio que a palavra de Deus nos ensina, de que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida, e Ele oferece para nós a vida eterna, é diferente. É diferente. Há o sofrimento, né? Mas há uma esperança, e as palavras que são ditas ali são palavras de esperança. O conforto que cada um oferece ali é um conforto diferenciado, porque palavras como, olha, Jesus Cristo vai voltar, nós veremos outra vez, quando Ele voltar, a vida já vai ser num outro lugar, num lugar de paz, são palavras positivas. Eu desafio você a perceber essa diferença que há entre aqueles que creem em Cristo, aqueles que têm a bendita esperança e os que não têm esperança alguma. O homem pode viver sem muitas coisas, mas o homem não consegue viver um segundo sequer sem esperança. E amados, a nossa esperança não é em um filósofo, ou um líder militar, ou um governante. A nossa esperança é uma pessoa, é Jesus. Ela não é sentimento, porque sentimento falha e oscila. Mas Jesus Cristo não. Jesus é a nossa própria verdade. Jesus é a nossa bendita esperança. E é por isso que nós temos paz. Nós temos paz porque o mesmo Deus que prometeu que Jesus Cristo viria e que Ele nos levaria para a eternidade e que Ele nos chamaria e chamaria os nossos queridos de volta à vida, foi o mesmo que prometeu lá no passado que Jesus Cristo viria a primeira vez e Jesus veio. Foi o mesmo que fez todas as profecias, por exemplo, de Daniel 2, que Nabucodonosor teve o sonho e que vieram os reinos ali em sequência, os reinos vieram. A história está aí para provar a veracidade da Bíblia e a veracidade das profecias. O mesmo Cristo que lá em Mateus 24 diz que no tempo do fim haveria guerras, rumores de guerras, terremotos, haveria epidemias, pandemias, haveria pestes, haveria fome, diversas enfermidades, o amor se esfriaria do coração das pessoas. É o mesmo que fala hoje aos nossos corações e nós estamos vendo as coisas acontecendo. Tudo que a palavra de Deus predisse lá no passado está acontecendo hoje.
tudo que Jesus Cristo falou, os sinais da sua vinda estão aí, a natureza está gritando isso. O mundo, os acontecimentos estão bradando a volta de Jesus. E Jesus disse lá em Mateus 24,14 que o evangelho seria pregado e o evangelho está sendo pregado. A palavra de Deus praticamente já foi pregada em todos os países do mundo, até aqueles mais fechados, existem pessoas ali tementes a Deus. O evangelho está sendo pregado. E logo, logo, Jesus Cristo bradará lá do céu, está consumado. E ele virá, queridos, com a hoste celeste maravilhosa, milhões e milhões, miríades e miríades de anjos virão numa repugente glória e nós vamos olhar para o céu e nós vamos ver as trombetas vão soar e os mortos vão ressuscitar e nós vamos encontrar com Cristo nos ares. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós poderemos contemplar isso com os nossos olhos, porque a palavra de Deus diz em Apocalipse 1,7 que todo olho verá esse acontecimento maravilhoso. Eu estou olhando para o lado, porque aqui tem uma janela e eu posso ver aqui uma montanha e lá o horizonte no fim. E eu creio que muito em breve eu vou ver ali uma nuvem do tamanho da mão de um homem, de um punho fechado ali, e essa nuvem vai começar a crescer, e logo eu vou ver meu rei e o meu mestre. Aquele a quem a gente tanto aguardava e que nós vivemos a nossa vida esperançosos nele. Eu creio piamente que isso vai acontecer. E agora eu quero concluir. Prometi que já estava indo para o final e eu vou concluir agora com os versos 16, 17 e 18, que é um dos textos que eu gosto muito, que me trazem muita paz ao coração quando eu os leio. E a palavra do Senhor diz assim: por isso não desanimamos. Quando Paulo diz assim, por isso, ele está falando de tudo isso que nós lemos agora. Ele está falando de todas essas evidências que a palavra de Deus nos dá, de que nós podemos confiar em Deus, de que nós podemos confiar em Jesus, de que a promessa dele é fiel, e é por isso que ele diz lá em Apocalipse 21:5, escreve essas palavras no seu coração, porque elas são fiéis e verdadeiras. Então é por isso que o apóstolo Paulo ele escreve aqui no verso 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, nós nos sentimos motivados, mesmo que o nosso homem exterior ele se corrompa, contudo, o nosso homem interior ele se renova de dia em dia. O que é isso, homem exterior, homem interior? O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo ele é muito filosófico nas suas palavras, né? Ele era alguém muito culto, tinha um conhecimento muito profundo, não só da Bíblia, como das culturas, da filosofia. Ele nasceu na Cilícia, né, que era um polo científico da época, era um polo ali de grandes filósofos. Ele estudou com filósofos epicureus, né? Então era alguém que tinha um conhecimento assim extraordinário. Paulo era um filósofo da época, né? Ele foi contemporâneo de grandes filósofos e era alguém assim que tinha um conhecimento secular e um conhecimento da palavra, né, muito diferenciado dos demais. E ele usa essa expressão, o homem exterior tem que ver com a nossa natureza carnal, né? Todos nós temos essa natureza, nós nascemos com essa natureza. Nós somos carnais por natureza. Ou seja, os desejos da carne, os prazeres dessa vida, eles falam ao nosso coração e eles nos atraem, as tentações nos atraem porque somos carnais. Nós somos inclinados, né, para o pecado, nós somos inclinados para a carne, para as sensações, para os desejos, para o apetite. Nós somos assim, infelizmente. No entanto, existe um homem interior. Lá no capítulo 6 de Romanos, nos versos 3 a 5 especificamente, Paulo ele vai falar que quando nós nascemos de novo, ou seja, quando somos batizados, nós recebemos uma nova natureza. E no capítulo 8 ele vai expandir esse pensamento, ele vai dizer que nós éramos escravos da lei, do pecado e da morte. Mas quando nós estamos em Cristo, quando somos batizados e recebemos essa nova natureza, nós agora somos escravos da lei do Espírito da vida. Somos servos de Cristo, né? Nós somos libertados do pecado e da morte e agora nos tornamos servos da lei do Espírito e da vida. Ou seja, uma nova natureza é introduzida em nós, que é a natureza espiritual. E é esse o homem interior que ele está dizendo. Essa dualidade que ele faz entre o homem exterior e o homem interior nada mais é do que a natureza carnal e a natureza espiritual.
Então Paulo diz o seguinte: ainda que nós sejamos corrompidos, ainda que nós tenhamos uma condição pecaminosa e cometamos pecados por conta disso, nós somos perdoados por Jesus quando nós nos arrependemos sinceramente, confessamos o nosso pecado e o abandonamos. O homem interior, como o apóstolo Paulo diz aqui, ele se renova dia a dia, porque a santificação, o ato de Deus nos tornar santos para viver com Ele a eternidade, é um processo diário, é um processo de crescimento gradativo. E dia após dia, degrau por degrau, nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando cada vez mais próximos do ideal de Deus. Nós vamos firmando aquele compromisso moral que nós temos com Ele. E a palavra de Deus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, tem um papel fundamental nesse processo, porque ela é a base estabelecida por Deus, ela é a cartilha, ela é o manual, ela é a bússola, você pode chamar como quiser, mas ela é quem nos direciona, porque aqui está contida, né, toda a palavra de Deus, toda a vontade de Deus. É através dela que nós temos aqui, né, a nossa regra de fé e prática cotidiana. E no verso 17, Paulo diz assim, e é o verso que eu mais gosto desse texto, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amados, era exatamente isso que Paulo sentia, como nós lemos anteriormente. E ele chama de leve e momentânea provação, porque ela não se compara ao que Jesus Cristo sofreu por nós, ao sacrifício que o Pai também fez ao dar Jesus para morrer na cruz por nós. Jesus recebeu sobre os seus ombros a condenação que seria a condenação eterna de todos aqueles que o aceitaram como seu salvador pessoal. Imagina o pecado da humanidade esmagando Jesus. Ele sofreu a condenação eterna por todos, mas existirão muitos que infelizmente ainda rejeitarão a vida eterna que Jesus Cristo oferece. Se a nossa cruz, vamos usar esse termo, né? Se a nossa cruz já é pesada, imagina de Jesus que carregou o peso da humanidade. O tormento eterno que todos sofreriam, Jesus sofreu no nosso lugar com o único propósito de nos dar a vida eterna. Ele é o nosso substituto, ele é o nosso cordeiro, ele é a nossa oferta, a oferta de salvação. Por isso ele diz que a nossa leve e momentânea comparado a esse imenso sacrifício que ele e o Pai fizeram por nós. Essa leve e momentânea provação, ela será recompensada. E olha que expressão poderosa, com eterno peso de glória. Nós não recebemos o peso que Jesus recebeu dos pecados. Nós não fomos esmagados pelo pecado da humanidade, mas nós receberemos um eterno peso de glória sobre nós com a vida eterna. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Queridos, para concluir, no último verso, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Às vezes nós somos traídos pelos nossos sentidos. Você sabe disso. Somos traídos pelas coisas que ouvimos, pelas notícias que nos chegam. Olha, vai acontecer isso. E sabe, às vezes a gente sofre por antecedência e a maioria daquelas coisas que nós achávamos que ia acontecer nem acontece. Há estudiosos que dizem que 95% das predições que nós fazemos do futuro e nós sofremos antecipadamente por conta delas não acontecem. E 5% das que acontecem ainda não acontece da forma como nós imaginávamos que ia acontecer. E a gente fica doente, a gente fica angustiado, a gente se estressa, fica com ansiedade, acaba com a nossa saúde, com o nosso corpo, por conta disso, de maneira antecipada. Sabe, o texto aqui, o apóstolo Paulo está nos dizendo que nós precisamos nos atentar naquilo que não se vê. Nós precisamos ter fé. Parece enigmático o texto, mas não, o texto é muito claro. Paulo está falando da nossa fé. Nós temos uma fé, nós temos um pressuposto na nossa vida e todas as coisas que nós fazemos, nós precisamos entender que há um pano de fundo e o pano de fundo é o grande conflito e é por isso que a nossa adoração tem que ser direcionada a Deus, é por isso que as nossas escolhas têm que ser direcionadas a Deus, é por isso que nós precisamos levar em consideração a palavra de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida.
Porque as coisas que nós fazemos aqui nessa vida ecoam para a eternidade, ou para a nossa salvação, ou para a nossa perdição. E é por isso que nós precisamos fazer boas escolhas. E olha, Jesus nos deu aqui o manual, nós temos o manual de instruções. Nós temos a vontade de Deus descrita nesse livro sagrado maravilhoso. Nós podemos recorrer a ele e nós temos acesso a Deus. Deus deixou como um plano ilimitado, né? É uma linguagem assim muito corriqueira para a gente. Deus nos deu um plano ilimitado de acesso a ele por intermédio de Cristo. Jesus escancarou as vias de acesso ao Pai quando ele veio a esse mundo. E tudo que nós pedimos a Deus em nome de Jesus, Deus nos atende, amados. Precisamos atentar para aquelas coisas que nós não vemos. Precisamos agarrar firme na nossa fé. Hoje nós olhamos para o cenário do mundo, né, nessa doença aí, nesse isolamento social, e as perspectivas são as piores. Eu já fiz até um exercício comigo. Eu parei de assistir telejornal. Parei de ficar me preocupando com essas notícias. Não me interessa mais. Claro, estou seguindo as medidas que foram orientadas, né? Não vou andar na contramão das autoridades, até para preservar a saúde dos outros, né? Por uma questão de respeito. Mas sabe de uma coisa? Eu confio em Cristo. Eu não sei quanto tempo vai perdurar isso, mas uma coisa eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, ele se levantará nessa terra. Eu sei que Jesus vive. A tumba está vazia, né? Há poucos dias atrás comemorávamos a Páscoa e louvado seja Deus porque naquele domingo de manhã as mulheres foram até o túmulo e a tumba estava vazia. Jesus Cristo ressuscitou. Nós adoramos um Deus vivo. Nós adoramos a um Deus relacional, um Deus que quer ter esse contato conosco, um Deus que nos ama e um Deus que morreu por nós, que sacrificou a vida do seu Filho com o propósito de nos levar de volta para casa. Que nós possamos nos atentar naquilo que não se vê, possamos nos atentar na nossa fé, fortalecer a nossa fé a cada dia, através da oração, do estudo da Bíblia, através da comunhão com Deus. Para que, queridos, aconteça o que o apóstolo Paulo termina dizendo aqui, para que se torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Tudo que Cristo veio fazer nesse mundo foi para a glória de Deus. Às vezes nós damos muita ênfase em um aspecto do ministério de Jesus e da missão de Jesus, que foi de nos salvar, e ele veio sim para nos salvar. Mas Cristo também veio vindicar o caráter de Deus. Cristo veio provar para a humanidade, não porque precisava, mas porque Deus é um ser transparente e sincero, verdadeiro. Veio provar que Deus é justo, que Deus é misericordioso e que Deus é a maior e única e genuína expressão de amor. Deus é amor e essa é a maior realidade que existe. É a realidade única. Deus é amor. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Essa é a causa pelo qual ele veio e ele enviou o seu Filho e o seu Filho morreu para nos resgatar. Eu concluo essa mensagem compartilhando com vocês uma experiência de um jovem que eu conheci no estado do Rio de Janeiro. O nome dele é Jefferson e ele vivia, né, na zona oeste do Rio de Janeiro, ali próximo ao bairro de Campo Grande. E esse rapaz eu conheci no ano de 2007. O bairro de Campo Grande é o maior bairro do Rio de Janeiro. É um bairro muito populoso, há uma grande quantidade de favelas ali, né? De comunidades naquele lugar. Mas assim, um bairro que tem uma parte rica também, uma parte nobre ali muito grande, muito movimentado. E esse jovem, ele trabalhava num sinal. E eu me recordo que todas as vezes que eu saía dali, eu ia comportar em Madureira. Eu pegava uma van, que tinha uma van ali no West Shopping, né? Ali em Campo Grande. E eu pegava essa van e ia até Madureira. E ali na região de Madureira eu comportava naquela região. E eu conhecia esse jovem. Todo dia eu via e todo dia eu comprava um jornal dele, né? Ele era jornaleiro, ficava ali no Farol. E a van sempre parava ali para mim. E eu abria a janela ali, já com o dinheirinho na mão,
comprava um jornal muito barato, um jornal de 25 centavos. Não me lembro agora se era Supra, se era Meia Hora, algo do tipo. Mas um jornal que eu gostava sempre de ler, porque tinha notícias curtas ali do dia a dia. E eu gostava de me inteirar, porque na comportagem, quem não sabe o que é, a gente vendia livros, né? E eu me recordo que eu estava sempre atualizado, precisava estar sempre atualizado, até para usar nas minhas exposições, nas minhas apresentações dos livros. Então eu fiz amizade com o Jefferson e todos os dias a van parava ali entre 10 a 15 minutos para esperar as outras saírem e nós saímos depois delas. Tinha uma ordem ali no transporte alternativo que obrigava ela a parar ali aqueles minutos. E era o tempo que eu ia conversando com ele. Comprava o jornal, ia ali, batia um papo. E essa amizade foi crescendo, eu fiquei ali, né, naquela região ali por quase um ano. E a gente foi conversando. E um dia eu falei com o Jefferson, falei, Jefferson, qual é o seu grande sonho? O que você almeja? Eu notei assim uma ética diferenciada. Eu notei um rapaz assim que, olha, justo, honesto, bondoso, né? Ele era gentil com as pessoas que ali estavam. Era alguém diferenciado. E eu falei com ele, cara, a gente não sei como que a conversa chegou a esse ponto, mas eu perguntei, qual é o seu grande sonho? E ele falou assim para mim, sem titubear, meu sonho é ver Jesus Cristo voltar, ainda em vida. E aquilo me impactou, porque até então eu estava como, né, um pregador do evangelho, eu estava procurando uma porta aberta para mim poder introduzir a mensagem do evangelho. E em alguns momentos havia dado algumas pinceladas, mas eu não queria ser muito abrupto para não afastar. E ele falou com todas as letras, o meu sonho é ver Jesus Cristo voltar ainda em vida. Eu falei, uau, que sonho maravilhoso. Olha, você tem o mesmo sonho que eu. O meu sonho também é esse. E deixa eu te dizer, a palavra de Deus diz que todo olho verá. E mesmo aqueles que morreram, eles serão chamados à vida e eles verão. Então acredite, seu sonho vai ser realizado. E aquele rapaz também era cristão, só que ele estava afastado da igreja há um bom tempo. E eu aproveitei o ensejo ali para oferecer para ele um estudo bíblico. Eu falei, você aceita o estudo bíblico? E ele falou, ó, tudo que for relacionado à palavra de Deus eu aceito. Só que eu moro em Senador Camará, que era um bairro que tinha ali próximo a Madureira também. E se você quiser ir lá, pode ir num domingo lá, a gente estuda a Bíblia. E durante 4 meses mais ou menos, eu tive o privilégio de estudar a Bíblia com aquele jovem. E assim, era gostoso, sabe? Ver como os olhos dele brilhavam quando ele conhecia uma nova verdade. E ele já tinha, assim, um conhecimento amplo da palavra de Deus. Mas alguns detalhes haviam passado desapercebidos para ele, como, por exemplo, a guarda do sábado. E ele me disse assim, cara, eu estou sentindo como se escamas literalmente tivessem caído dos meus olhos. Hoje eu consigo entender o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Era algo que estava tão evidente. Quantos textos, olha, você me mostrou aqui, mais de 70 textos da Bíblia, né, que defendem a guarda do sábado, e não há um sequer que diz que não é para guardar, e eu nunca percebi isso, eu nunca tive essa sensibilidade, sempre passou desapercebido aos meus olhos, e eu estou tão feliz porque eu estou descobrindo isso. E depois que nós terminamos os estudos, ele tomou a decisão de se batizar, ele foi batizado naquele ano, e ele viveu mais uns 3 meses lá, e infelizmente sofreu um acidente de moto, né? E acabou perdendo a vida nesse acidente de moto. Isso mexeu muito comigo porque a lembrança que eu consigo ter dele, de todos aqueles momentos, foi o dia que eu fiz aquela pergunta, né? Qual é o seu grande sonho? E ele me disse, o meu sonho é ver Jesus Cristo voltar ainda em vida. E sabe, queridos, com base na palavra de Deus, com base na promessa que Jesus Cristo nos fez, o Jefferson vai realizar o sonho dele. Assim como muitos que morreram aguardando Jesus Cristo voltar, vão realizar. E olhe como a vida da gente ela é passageira, né? Olha como as coisas elas passam e a gente nem percebe. Às vezes a gente gasta tanto tempo, a gente gasta a nossa saúde correndo atrás das coisas, a gente perde
tempo que é precioso com a nossa família, por conta de emprego, por conta de... E não que isso seja ruim, mas a gente passa a priorizar as coisas, passa a priorizar promoções, passa a priorizar valores, sendo que o mais importante de tudo é Deus na nossa vida e as pessoas que nós amamos. Nós deixamos as pessoas de lado e começamos a endeusar as coisas. Quando Jesus Cristo, ao questionado sobre o que era servir a Deus, Jesus Cristo nos ensinou que nós deveríamos amar o próximo, porque Deus é amor, essa é a maior expressão de amor. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero fazer um apelo para você que está nos assistindo. Eu não sei quais são as ocupações dessa vida que tem tirado o seu sono. Eu não sei o que tem te trazido angústia, tem te trazido desânimo, eu não sei o porquê você está se sentindo abatido, mas eu quero te falar nessa manhã que você não está sozinho, que você não está desamparado, que Deus está contigo, que Jesus Cristo te chama para viver uma vida feliz ao lado dele, que Jesus Cristo te ama e Ele quer te dar liberdade eterna, Ele quer te dar salvação eterna, de que há um lugar de paz, há um lugar que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e jamais chegou ao coração do homem o lugar que Jesus Cristo tem preparado para nós. E Ele quer levar você, Ele quer levar a sua família, Ele quer levar as pessoas que você ama, Ele quer levar todos nós para viver com Ele. E é por isso que Ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus quer estar conosco por toda a eternidade. É o seu desejo estar com Jesus eternamente? Se for o seu desejo, aonde você estiver, a maneira que você estiver, se você estiver aí ao lado de alguém assistindo este vídeo, essa live, quero convidar para você abraçar essa pessoa, chamar ela para junto de você, porque nós vamos fazer uma oração agora. Eu quero convidar minha esposa, está aqui comigo, pedir ela para participar comigo dessa oração. E se você está aí com alguém, se você está acompanhado de alguém, quero convidar você a abraçar essa pessoa do seu lado, chamá-la para perto de você, pedir que o Espírito Santo de Deus possa fortalecer a nossa fé, que nós continuemos servindo a Ele, fiéis a Ele e aguardando o retorno dEle. Porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Deus, Ele possa iluminar vocês e nós agora vamos fazer uma oração especial, né? Se ajunte aí com os seus amigos, com sua família, com a sua esposa, seu esposo e vamos colocar nossas vidas nas mãos de Deus neste momento. Oremos. Poderoso e santo Deus, muito obrigado, Pai, porque o seu amor é fiel e verdadeiro. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio a esse mundo, sofreu, né, perseguições, sofreu por estar sozinho, passou fome, frio, sede, mas o que mais comoveu o seu coração foi ver que muitos ainda se perderiam, mesmo o Senhor tendo oferecido gratuitamente a vida eterna. Ó Senhor Jesus, abençoe a todas as pessoas que estão nos assistindo, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quando essas pessoas virem esse vídeo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo toque profundamente no coração delas, que elas possam sentir a paz, meu Pai, essa paz maravilhosa que só o Senhor nos dá, que elas possam ter no coração, meu Pai, a certeza do Teu conforto, a certeza do Teu cuidado, Senhor. Que muito em breve, ó Deus, possamos viver eternamente contigo. Perdoa as nossas faltas, abençoe, ó Deus, o casal que está nos assistindo, abençoe o casamento deles, que o Teu amor fiel e verdadeiro possa viver, meu Pai, na relação deles, e que o cordão de 3 dobras, meu Pai, jamais se rompa, Senhor, porque o Senhor estará ali presente eternamente. Amém. Ó Deus, abençoe também os filhos, as nossas crianças, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, os ilumine e firme, meu Pai, escreva as Tuas verdades no coraçãozinho delas, para que quando elas crescerem, elas jamais se desviem desse caminho, Senhor. Elas possam fazer boas escolhas, ó Deus,
escolhas que honram o teu nome, ó Pai. Peço que o Senhor abençoe os nossos jovens, os nossos idosos, que o Senhor os proteja, meu Pai. Os jovens que são a mão de obra, meu Pai, desse mundo neste momento, que o Senhor possa dar saúde, inteligência, sabedoria, para que eles possam administrar como fiéis mordomos do Senhor esse bem maravilhoso que o Senhor nos deu, que é o planeta Terra, que é todas as coisas em a nossa vida, Senhor. Abençoe também os nossos idosos, que já contribuíram muito, meu Pai, para nós termos as coisas como nós temos hoje, os avanços que temos hoje, que agora estão chegando no final da sua vida, que o Senhor possa, meu Pai, confortá-los e que eles tenham a certeza, meu Pai, de que não acaba aqui, mas que há uma vida eterna, meu Pai, preparada para eles e que o teu sacrifício foi para eles também. Que eles possam sentir o conforto e o abraço do Senhor e que eles possam sentir o teu amor na vida deles. Dê-nos um restante de sábado da tua presença e uma semana abençoada, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Eu quero ler aqui algumas mensagens, agradecer. Deixa eu ver aqui quem são. Deixa eu ver aqui a Ju. Feliz sábado, Ju. Deus abençoe você, viu? Grande abraço. Deus abençoe você e sua família. Irmã Valdirene, lá de Ribeirão Branco. Deus abençoe a senhora. Feliz sábado. Larissa Amaral, Deus te abençoe. Né? Tá lá em Curitiba. Feliz sábado. Deus abençoe você. O Aldeir também. Meu amigo Aldeir, advogado lá de Engenheiro Coelho. Que Deus abençoe. Juntos somos mais fortes. O Eduardo também, meu irmão, Deus abençoe. Feliz sábado para você também, meu irmão Eduardo. A Bruna também, feliz sábado. Feliz sábado, Kevin Schock, pastor Kevin Schock, nosso pastor lá de Bernardino de Campos. Deus abençoe poderosamente a sua vida aí, da Albany e de todos os membros aí do teu distrito, viu? Um grande abraço. A Rafaela também, feliz sábado. Deus abençoe você, Rafaela, que o Espírito Santo possa te conduzir e que você possa fazer as escolhas conforme a vontade de Deus na sua vida e que Ele abençoe a sua família, viu? Grande abraço. Um abraço para a Raquel também, Ramalho, que é minha prima. Deus abençoe a vida do seu esposo, dos seus filhos, que a sua casa possa servir o Senhor, assim como você tem servido. Denise, Deus abençoe a nossa secretária aqui da Igreja Central de Guapiara. Deus abençoe você poderosamente. Feliz sábado e de fato é uma alegria maravilhosa servir o nosso mestre, né? Deus abençoe. Leandro Gonçalves, meu amigo Leandro, estudamos juntos lá na Bolívia, hoje ele está no Rio de Janeiro, está lá no IPAI. Deus abençoe, Leandro, grande abraço, que o Espírito Santo conduza você no seu ministério também, que possamos ter a alegria aí, quem sabe nesses caminhos aí que o ministério nos leva, a gente se encontrar algum dia, viu? Grande abraço, Deus abençoe. Minha mãezinha também, feliz sábado, ela que já é frequente aqui, está em todos os cultos conosco, Deus abençoe, grande beijo no coração, feliz sábado. A Bruna também e o Brian, Deus abençoe, feliz sábado para vocês, Deus ilumine a vida de vocês. Um abraço também para a Nilda, irmã Nilda Fernandes, que Deus ilumine a sua vida, irmã Nilda, saudades, o Espírito Santo cuide de vocês aí. Marcelo Francisco, lá de Araras, grande Marcelo, um abraço, querido, Deus abençoe, grande amigo, saudade de vocês também, Deus abençoe todos aí de Araras, pessoal aí da Igreja do Ouro Verde, do José Almeto, do Vila Industrial, todos aí, eu me esqueço aí de alguns lugares, mas me lembro com alegria aí de todos os irmãos, Deus abençoe poderosamente vocês. A Eliane Rosa Vasconcelos também, Deus te abençoe, querida. Feliz sábado, Deus proteja você, sua vida, que o Espírito Santo possa iluminar vocês a cada dia, viu? Lorena Ferreira também, e a Darlene Chagas, um abraço para vocês. A Lorena é lá de Valadares, minha amiga de infância. Deus abençoe, Lorena, um grande abraço aí para você, para a Darlene, que o Espírito Santo possa iluminar vocês, proteja você e sua família. No mais, aqui um abraço a todos que participaram conosco, que Deus abençoe você,
Que você tenha um ótimo sábado na presença de Deus. E amanhã, na hora do culto, às 19h30, nos encontramos mais uma vez para uma meditação na Palavra de Deus juntos. Nós temos esse momento aí de fé e esperança com Cristo Jesus. Deus abençoe você. Um feliz sábado, viu? Um grande beijo para todos aí. Que a graça de Cristo esteja com todos vocês. Feliz sábado.